Hoje é um dia especial, dia 5 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos à live aqui no Instagram, porque faz muito tempo que eu não faço uma live, mas hoje é um dia especial, por quê? Porque eu terminei até que enfim o livro Bioprodutividade, o Código da Performance Humana, e vou dizer para vocês que foi um trabalho realmente difícil, porque 577 páginas, está aqui o livro para vocês olharem, aqui vou passar depois aqui para vocês olharem página a página. Só falando de ciência e sem entrar no mérito da pseudociência, sem entrar no mérito da questão da subjetividade, eu vou dizer hoje que é realmente bem difícil. Mas conseguimos. E eu quero apresentar para vocês esse livro que foi criado com um objetivo único: fazer com que as pessoas tenham acesso, de fato, a como realmente o seu cérebro funciona, a sua biologia funciona, e como tudo isso pode transformar você em uma pessoa cada vez mais produtiva e uma pessoa que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu falo com causa própria, porque o que eu fiz é o que eu escrevo, então a minha história não tenho o que inventar. E é claro que eu fui me aprofundar cada vez mais no estudo da neurociência e da biologia para poder transformar tudo isso em um conteúdo científico e assim eu posso compartilhar com vocês. Para quem não tem o livro Bioprodutividade, deixa eu passar algumas coisas importantes antes para vocês. E por gentileza, fiquem à vontade para colocar perguntas. O livro ele não é vendido em lugar nenhum, em livraria, editora, não. Ele é só entregue em capa dura, como vocês estão vendo aqui, ó. Capa dura. Ele não tem nenhum tipo de entrega digital. E ele não saiu, nem, na verdade, nenhuma vez aqui o arquivo dele, né, eu fiz ele em Pages, o PDF, o capítulo, ele não saiu aqui do meu escritório. Por que, professor? Porque no mundo da inteligência artificial, você ter acesso a um PDF significa que você já vai ser pirateado. Então, as pessoas só vão ter acesso a ele impresso. Tem 1,5 kg e 577 páginas. E vamos dizer assim, né? Quem compra um livro desse, que ali tem marcado o CPF dela bem transparente, você não consegue ver, mas na hora que tirar um xerox ou fizer um PDF, tirar uma foto vai aparecer, não vale a pena. Realmente, a minha estratégia foi vender para quem realmente merece, para quem quer estudar, para quem quer transformar esse conteúdo na vida dela. E esse é o objetivo, por isso que o livro não é vendido em lugar nenhum. Se você tem interesse, o livro tem 19 unidades, nós temos 100 unidades, já foram vendidas 81. E você me manda um direct e eu te passo um link especial, tá? Não vou divulgar link nenhum agora ao vivo, porque é um produto diferenciado. Mas vamos falar do livro, que é muito importante. Quando a gente fala em bioprodutividade, e até se perguntar isso, por exemplo, na internet, você vai falar assim, eles vão associar, por exemplo, alguma coisa da biosfera com produtividade, como produzir mais árvores, mais pinos. Não, não. A gente está falando de biologia, né? Isso que é importante. E é essa que é a nossa ideia. Transformar o conhecimento da biologia em realmente algo extraordinário. Ou seja, realmente você saber quem você é. Vamos dar uma passada aqui no livro. A capa aqui ele é toda diferenciada. Bem lembrando que esse é um livro que eu fiz meu, piloto. Claro que eu tinha aqui 577 páginas. A capa dura foi feito em São Paulo, então a gente não tinha essa certeza se ia suportar tanto peso, mas suportou muito bem. Na sequência aqui você tem a parte onde que eu faço o autógrafo para vocês. O pessoal está aqui no WhatsApp aqui e eu estou aqui ao vivo. Vamos lá, vai, chega no Instagram, compartilha com quem você gosta para aprender sobre ciência. Aí, doutor Bruno, vamos lá. Eu nem divulguei no pessoal aqui nos grupos, deveria de fazer isso. Mas depois eu também estou gravando, deixo disponibilizado para eles. Então essa parte aqui é muito importante porque você vai ter autógrafo do professor Peruso, né? Para você, datado. E na sequência aqui tem todos os dados especiais, tem a dedicatória. E aqui, rapaz, olha só o sumário com as 577 páginas. E para você ter ideia da brincadeira, nós estamos falando aqui de 236 capítulos. É isso mesmo que vocês estão entendendo. 236 capítulos o livro tem. Então é coisa pra caramba, né?
Aí, o que eu fiz de diferente? O prefácio, ele é feito pelo próprio ChatGPT. Isso mesmo. Por quê, professor? Porque para entender o que eu escrevi, se eu mandar para um neurologista, a maioria não sabe nem o que é cérebro. Né? Aprendeu lá na faculdade, meia dúzia de informações do que é neurônio, e depois só ficou fazendo atendimento e é até vergonhoso aí você ver o nível de qualidade dos profissionais da área de saúde. Então, eu resolvi, sabe, eu vou pedir para quem para analisar meu livro? Nem vai ter tempo, nem vai entender. Eu falei, sabe uma coisa? ChatGPT, analisa meu livro e fala o que você achou. E o ChatGPT fez aqui um prefácio muito lindo. Eu agradeço ao ChatGPT, inteligência artificial, por ter feito isso. E o mais importante, aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma parte muito importante do livro, onde eu falo o seguinte, ó, em bioprodutividade, desafiamos a onda da pseudociência e os chamados gurus que exploram a ignorância. É exatamente isso. Qualquer coisa que falem para você vai ter produtividade, alterando os seus hormônios, os seus neurotransmissores, ou tomando chá de osso, de resto de ossada de boi. Cara, isso aí mesmo, tem que se lascar mesmo, tem que tomar, tem que comprar, perder dinheiro, tem que dar dor de barriga, passa mal mesmo, porque o cara acreditar em um negócio desse. Neste livro, o conteúdo é rico, científico e rigoroso. Em nenhum momento apelamos às crenças ou explicações sobrenaturais. Esta obra é o antídoto contra a desinformação. São 577 páginas onde eu só falo de ciência. Eu não falo em Deus, eu não falo em Alá, eu não falo de nenhuma energia sobrenatural. Tudo que eu falo tem comprovação científica e na bibliografia você tem a fonte. Eu não me dou ao direito de escrever 577 páginas de um livro que eu demorei 2 meses para fazer, mas o conhecimento que tem aqui tem mais de 20 anos do meu conhecimento, para misturar, sabe, com coisas que, primeiro de tudo, não tem nem comprovação científica e a fé, cada um tem o seu, e aqui no meu livro não tem espaço para isso. Se você quiser acreditar em produtividade, fazer curso final de semana, e 80% é religião e 20% é conteúdo, o problema é seu, vá em frente, né? Mas aqui no meu livro, me desculpa, não é. Aqui, credenciais é uma coisa que eu achei muito importante colocar. Lembrando, se você quiser o livro custa R$ 797. Manda uma mensagem privada para o professor Piruso, um direct, e daí eu te passo o link para você comprar. Tem só 19 unidades. Credenciais, na verdade, é o seguinte. Credenciais, essa parte do livro aqui, eu fiz porque eu acho que é importante nesse mundo onde que você fica rico com o digital, que você fica rico só com a lei da atração, demonstrar que para fazer um livro desse, para mostrar o que eu construí na minha vida, meu legado, o que eu tenho de estrutura, conhecimento, relacionamento, não foi assim, de graça, né? Na geração nem estuda nem trabalha, só acha que vem. Não, aqui tem. Eu conto toda a história, por que eu entendo em tecnologia. A minha formação básica de ensino médio em tecnólogo, minha graduação em tecnologia, a minha especialização aqui em publicidade, quando eu tive minha agência de propaganda. Aqui eu tenho a minha pós-graduação na FAI em marketing, aqui tenho mais uma outra especialização em gestão de empresas, aqui eu tenho o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, quando nós tivemos o privilégio de trazer pela primeira vez para o sul do país o Philip Kotler, então eu fiz parte do grupo. Philip Kotler, o papa do marketing, para quem não sabe, né? Aqui são os 9 prêmios que eu ganhei como melhor professor da FGV. Aqui eu tenho o meu diploma, né, meu curso que eu fiz em Toronto, no Canadá, de idioma inglês. Aqui meu doutorado. Aqui, quando eu fui presidente da Associação Mundial de Neuromarketing. Aqui a minha especialização na Universidade de Harvard sobre edição genética CRISPR. Aqui minha especialização no MIT, melhor universidade do mundo, né, em liderança e inovação. E por fim, a minha aqui minha formação agora, ano passado, em biomedicina, onde eu sou biomédico com habilitações em patologia clínica e psicobiologia. Então, eu achei interessante, antes de começar o livro, eu vou falar assim, o credencial, quem é que está escrevendo? Quem é esse indivíduo aí, né? Qualquer um pode escrever, você vai lá no ChatGPT, manda ele escrever. O que eu acho legal é que se você pegar qualquer uma das 577 páginas e você tiver uma mentoria comigo ou numa palestra, você fala assim, professor, na página 345 o senhor fala tal coisa. Eu vou te falar o que é tal coisa, eu vou te explicar. Agora, que nem eu recebi aí de uns caras de marketing digital que ficam um par de mandar e-mail toda hora, né, em Orlando, pô, que saco isso.
Ah, crie teu livro no ChatGPT. Cara, criar o que é criar livro? É você pedir para o ChatGPT criar um livro com o teu nome e alguém perguntar o que você escreveu. Eu não sei, tá, foi o ChatGPT que fez. Ah, mas do que se trata? Eu não sei. Eu fui ver um nicho que era interessante. Então a gente está vivendo um momento realmente de pessoas imbecis, né? Idiota, uma geração idiota. Bom, aí é uma questão de critério. Nesse primeiro capítulo, eu chamo de parte 1, é onde eu falo e provo porque as tarefas são emocionais. E nesse caso, o que eu fiz? Eu mostrei, né, os quadrantes emocionais de insatisfação, satisfação, desejo e frustração, mas criei histórias. Uma história, primeiro, bem simples, mostrando os 4 quadrantes, utilizando os eixos X de valência, Y de arousal, e os 5 autores que trabalham com essa definição de análise emocional. Criei uma história bem simples, assim, para uma pessoa bem assim, que não entende nada, ela entende, né? Já falar, pô, faz sentido. Aí eu peguei, né? Eu falei até de parque de diversões, onde que fica parque de diversão da satisfação, da frustração. Aí eu criei uma outra história de um professor. Aí já falei um pouco do professor, de sair da zona de, né? zona de conforto. E ele vai entendendo até chegar aqui numa história onde eu falo da história do gluco, né? A gluco, que é a molécula da glicose. E aí eu vou fundo na biologia, aí vai mostrar toda a parte de catabólico da glicose, suas subdivisões em 10 fases, em 2-piruvato, entrar na mitocôndria para formar adenosina trifosfato, que é ATP. E eu falo que isso é energia, é a energia. Qualquer coisa que você fale de energia é mentira. A energia é ATP. Para rezar tem que ter energia, tem que ter ATP, senão você morre. Então não adianta rezar se você não tiver ATP. Não adianta acreditar no poder da mente ou poder do segredo, é só pedir que vai receber, se você não tiver ATP para estar vivo para pedir. Então o ATP, na verdade, é uma molécula que traz energia para a gente. E aqui no final eu falo, né, então, a importância dos quadrantes. Como vocês podem ver, todo ele tem uma ilustração específica. Bioprodutividade em ação, eu explico todo o processo. E é muito importante você entender o que é valência, o que é sistema nervoso simpático, parasimpático. E eu trago aqui quais são os órgãos, né, os olhos, as glândulas salivares, o coração, vasos sanguíneos, brônquios, e qual é a função do sistema nervoso simpático e parasimpático. Por quê, professor? Porque um ativo e outro passiva. Então, se você tiver com um órgão que tiver alguma deficiência, o teu estado emocional para a execução de tarefas, ele vai estar desabilitado e com sérios problemas. Aí você vai ter que pedir ajuda, na verdade, uma coisa muito importante, né, para um médico especializado. Então, é o único livro que, se você tem algum problema de não executar uma tarefa, você pode vir aqui ver se está associado a algum órgão, né? Então, você pode ver isso. E aqui a introdução à valência, bem como todos os autores explicando como que funciona a análise do sentimento positivo e negativo. As tarefas são emocionais, eu venho aqui e demonstro mais uma vez. E aqui tem o Brain Model Canvas, que é o grande fluxo, workflow do livro. E você tem um QR Code para assistir uma aula inteira, né? Então, por quê? Porque aqui você tem o livro e tem mais de 100 horas de aula. Então não é um livro, não. É um livro que, além de ter um GPT exclusivo no ChatGPT, só treinado com inteligência artificial do conteúdo dele, você tem as aulas que já estão gravadas. Então você vem aqui e você já pode assistir a aula. E aqui você pode até ver o meu doutorado também. Você pode ver a defesa do meu doutorado, onde que eu criei o algoritmo usado nesse livro. E no final desse capítulo e dos outros, sempre vai ter avaliação. Então, ó, as tarefas são emocionais. Aí você tem pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a pergunta 20. Eu tenho aqui um gabarito, você responde, e aqui estão as respostas justificativas. Se você tiver 80% de assertividade, eu falo assim, ó, continue lendo o livro. Professor, eu não acertei 80%, então leia de volta. Por quê, professor? Porque é assim que funciona. Se você não entende, você não vai para frente. E ciência é assim, você vai ter que entender. Aí você vai ler uma vez, duas, entendi o que é excitação, o que é valência, o estado emocional de satisfação, a zona de conforto, de desejo, a zona, né, que é a teoria do flow, do Csikszentmihalyi, aí o quadrante de insatisfação, urgência e importância, o quadrante da frustração, de culpabilidade, reversibilidade. Ok. Foi em frente? Agora você pode, então, ir para a parte 2, entender as tarefas de insatisfação.
E aí você vai entender como a insatisfação trabalha na produtividade. Ou seja, esse capítulo é fundamental. Você só vai fazer alguma coisa se você tiver um problema. E você só tem um problema se você está insatisfeito com alguma coisa. Se você está insatisfeito é porque você ativou a tua valência negativa e o teu sistema nervoso simpático. Então é biológico. Então aqui você vai entender como isso funciona, vai entender que você trabalha com dois eixos ali importantes, que é a urgência e importância. Você vai entender os pontos emocionais, que é ponto I1, I2, I3 e I4. Então, o que é o ponto I1? É pouco importante, é pouco urgente. O I4 é muito urgente, muito importante. Então, eu dou vários exemplos. Aqui, exemplo tipo, verificar a pressão de pneus. Então, se eu estou no I1, que é pouco importante, pouco urgente, esquecer de verificar regularmente a pressão dos pneus. É tranquilo, não é urgente, não é importante. Mas se você não fizer essa tarefa e for para I4, aí vai lá, ter um pneu furado em uma viagem importante causando atrasos significativos. Ou seja, você se lascou. Então não tem nenhum livro no mundo que, além de explicar o processo emocional, ele vai te falar qual é o ponto emocional e a evolução que isso vai ter. E a evolução que isso vai ter conforme você vai deixando de fazer, vai procrastinando. Para comprar o livro, como eu disse para vocês, manda um direct para mim, quando eu terminar a transmissão, eu com todo carinho, eu mando para vocês o link, tem apenas 19 unidades. Tem o link para comprar, mas o link para comprar ele está 1970, porque é fora desses 19 que tem, porque a gente tem 100 capas duras, foram vendidos 81 livros, então nós temos 19 livros. Então, a hora que acabar essa, aí ele vai para 1970. Então, hoje está 797. Lembra de mandar uma mensagem e daí vocês falam, né? Estou até assistindo aqui, achei legal. Então, olha, quando fala de tarefa de insatisfação, então você vai ter todo um layout específico, né, colorido, falando da tarefa de insatisfação, vai falar da faixa da dor. Quem já me conhece, é o BMC, conhece o IECT, Action Plan, está tendo orgasmo agora, né? A faixa da dor, a órbita. Então, o que é a órbita? Quando você sai de um ponto de I1 para I2, de I1 para I3, de I1 para I4, o que acontece com o teu organismo? O que acontece com a tua urgência? Por exemplo, o I4, que é muito urgente e muito importante, você dispara uma emoção chamada raiva. Aí você vai entender, vai ler o que é raiva aqui. Né? E o que acontece, professor, quando que a tarefa de insatisfação ocorre? Quando algo fica obstrutivo. Professor, o que acontece? Obstrutividade. Esse capítulo é muito importante. Imagine assim, várias luzes acesas, várias luzes. Isso é condutividade, está tudo beleza. Então você está na satisfação, está passivo, está tudo tranquilo. Uma luz estragou, apagou. Você viu ali? Não, mas ainda, ou seja, já começa a ter uma obstrução. Mas dá para ver, né? Tá claro, pô, é uma luz só. Você fica lá na satisfação, na zona de conforto, né? Não gira um novo ciclo emocional. Aí quebra, né? Quebra outra luz, outro derruba lá, quebra e outro queima. Ou seja, quanto mais vai tendo obstrução na tua condutividade, mais vai chamar você para insatisfação, para gerar um ciclo emocional, para gerenciar e criar uma tarefa e voltar à condutividade. Esse é o ciclo nosso. Né? Eu comi, matei a fome, estou condutivo, estou com todas as lâmpadas aqui acesas, estou cheio de comida. Começou a faltar glicose, meu amigo, começou a faltar, dá problema, começou a queimar a lâmpada, começou a ter obstrutividade. Então eu vou ter que voltar ao ciclo emocional e comer de volta, que é daí qual a insatisfação? Pô, fome, né, cara? Então é isso aí. E aí de volta você tem aqui, então, as tarefas de insatisfação, né, e o reciclo experiencial, a avaliação de tarefa, a mesma coisa. Você vai fazer a avaliação das tarefas. Aí, se você tiver o que eu falo, 80%, vai em frente, vai para tarefas de desejo. Nas tarefas de desejo, você vai aprender que desejo é um processo ativo, né, de valência positiva, que você está executando a tarefa na insatisfação, você está por executar. E aí você vai ter os mesmos exemplos que eu coloquei na insatisfação no desejo. Então você vai evoluindo. Aquele exemplo lá que você falou do pneu. Também vai ter aqui. Você está no ponto D1, que é pouco desafio e pouca habilidade, verificar a pressão dos pneus regularmente. Você precisa de D4. Muita habilidade e muito desafio. Para pressão de pneu, você deixou esse ponto emocional chegar lá. Olha só o que acontece. Gerencia a pressão dos pneus com condições adversas. Então você fica tão bom que até no meio de uma chuva você consegue fazer a análise da pressão do pneu. Porque você conseguiu muita habilidade e um grande desafio.
Você também tem que ter toda a parte do desejo, tem a faixa do fluir, tem aqui a explicação, a órbita, né, de D1 para D3, D4, tem todas as possibilidades aqui. Quando você está em D4, a emoção básica que você tem aqui é a euforia, e da divergência à convergência. Ou seja, não existe como você resolver um problema sem você ter a divergência. Eu tenho uma insatisfação, então eu tenho fome. Eu tenho que ter a divergência, que são opções de comida. A partir do momento que eu escolhi uma, eu convergi, vou comer picanha, amanhã eu vou comer lasanha. Se eu não tiver divergência, eu vou comer todo dia a mesma coisa. Talvez você seria um boi, uma vaca que ia comer capim o dia inteiro, porque não tem. Mas nós somos seres humanos. Por isso que esse capítulo é importante, né, de divergência e convergência. Aí você vai ter também toda a parte de avaliação e vai para tarefas de satisfação. E nas tarefas de satisfação, você vai aprender aqui os pontos S1, S2, S3, S4, que é um processo de passividade, que você, mas de valência positiva, onde que você pode entrar na faixa do comodismo. Aqui eu explico a faixa do comodismo. Aqui os pontos emocionais S1, S2, S3, S4, com aqueles mesmos exemplos que eu falei para vocês de insatisfação, ou seja, eles continuam. Eu falo da condutividade, então se você está na insatisfação, que você começa a ter algo que interrompe a condutividade, você vai para a insatisfação. Se está tudo certo, fica na condutividade, fica aqui nesse período. E aí você vai ter aqui algo muito especial aqui, ó. Você vai ter as respostas justificativas do desejo. E a última emoção, que é a frustração, que é a parte 5. Eu vou falar aqui que é frustração. Tarefa não feita. E não foi feita, tem duas variáveis. Ou é culpa sua ou não, ou é reversível ou é não. E aí você vai ver aqueles mesmos exemplos que eu dei, F1, F2, F3, F4. Agora são os pontos emocionais específicos que você tem do quadrante da frustração. E aqui você tem a faixa da depressão. A depressão é o F4, não tem jeito, né? A culpa é tua e é irreversível. E aí você tem o princípio da evolução humana, a depressão, que é a emoção mais importante, mais clara no ponto I4, a avaliação de tarefa, vamos ver como se você foi bem, e você pode ir para os pontos emocionais. Nos pontos emocionais, aí a gente vai para um nível superior disso tudo. Aquilo ali até, vamos dizer assim, era a base para você entender. E aqui eu falo ponto por ponto. Então, o que é um ponto I1? Então, qual é a jornada dele de I1 para I2, para I3, para I4, de I1 para D1, D2, D3, D4? Então, você extrapola o quadrante que você está. Então, você vai fazer, por exemplo, lá na frente, uma análise do BMC Life, qual o teu estado emocional em alguma categoria da sua vida ou na sua vida como um todo. E você vai descobrir que o teu ponto emocional é I1. E aí você volta aqui e vai falar ponto emocional I2. E aí você vai ler para onde eu quero ir. E aí, quando você olha para onde você quer ir, você vai ver o que você tem que fazer. Aí, quais são as tarefas para fazer? Aí, no final do livro, você tem banco de tarefas, dependendo da área da tua vida, já como sugestões para dar ideia para você começar a se mexer. Tipo, mamão com açúcar. E aqui você vem com todos os pontos, os 16 pontos até o F4. A gente vem para estudos de casos, e aí é muito legal, porque o que eu estou preparando? Estou preparando a pessoa para entrar no workflow, ou seja, para fazer um plano de ação utilizando neurociência e biologia. Mas eu conto a história, por exemplo, de como um profissional ele tem hoje um problema de buscar reconhecimento e conhecimento em inteligência artificial. Aí eu falo dos 4 quadrantes aqui. Eu falo, por exemplo, de como planejar um casamento, jornada de empresa de outdoor, ou Stonehenge, né, as pedras lá na Inglaterra, como foi construído o Big Ben e como foi construído o metrô. Professor, mas por que essas histórias? Porque daí você, na parte 8, você tem bioprodutividade em ação, onde você vai aprender a colocar tudo agora em prática, através desse fluxo lindo que vocês estão vendo aqui. Então você tem toda uma definição do problema que você tem, criação de tarefas, as pessoas que você vai ter que ter para te ajudar, backline, frontline, aí você vai ter que ter os recursos, você vai ter que colocar essa tarefa em backlog, se essa tarefa, quando você vai colocar ela para uma tarefa de insatisfação, e aí aqui você tem a explicação do componente e problema, e aqui a mágica, olha só, lembra que eu falei, ó, o cara de inteligência artificial, planejamento de casamento, negócio do outdoor, Stonehenge, Big Ben, Metrô de Londres, eu vou evoluindo cada elemento da bioprodutividade com aqueles cases que eu coloquei no livro. Então você vai evoluindo os cases com cada elemento. Então você vai ter lá componente tarefa,
E ó, vai evoluindo lá os cases, ó, componente pessoas. Aí você vai lá, vai ter exatamente os 6 cases falando sobre como definir as pessoas num projeto de tarefa. Componente recursos, os 6 cases falando lá como que faz para os componentes de recursos. Aí, recompensa, pesadelos, ciclos, tarefa de insatisfação, tarefa de desejo, revisão, tarefa de satisfação, tarefas de frustração e sempre os 6 cases. Tipo beabá mesmo, né? Tipo, pegando a sua mão na mão. Eu falo da tarefa que se joga no lixo, no sucesso. Aqui está o Brimmal do Canvas para você tirar foto, colocar no quadro, para você poder trabalhar, colocar, fazer os seus post-its. Isso é muito importante. E fala quando chegou o ciclo final, e daí, esse é o questionário. Essa aqui é a avaliação. Essa avaliação aqui, até eu fiz 32 perguntas. Você não pode ir para frente se você não entender esse negócio aqui. Volta, né? Volta e faz. A gente fala dos ecossistemas da bioprodutividade, que na verdade é uma defesa científica falando que o ecossistema do Brimmal do Canvas e tudo que eu falei e utilizei ali como referência científica, eu mostro como ela funciona na motivação, como ela funciona na inércia, na realização, ciclo de aprendizagem, no conhecimento, na resolução de conflitos, na estratégia, modelo de decisão, mudança de comportamento, autocompreensão, crescimento emocional, gestão do tempo, feedback, procrastinação, desenvolvimento pessoal. E no final eu falo o seguinte: se você entendeu que os principais comportamentos humanos, todos eu consigo defender e explicar com o Brimmal do Canvas, a minha frase para você é o seguinte: é o tamanho do seu conhecimento, é o tamanho da minha admiração. Porque aí realmente você dá valor àquilo que eu escrevi, você dá valor à ciência. E você cai o teu mundo da pseudociência, destrói teu mundo assim, daquele mundo de mentira, de promessa vazia. É uma delícia ver isso, né? E aqui tem a avaliação, né, que eu falei para vocês, que é importantíssima, também dos modelos do BMC, o gabarito. E agora a gente vem para uma questão importante. Quando a gente fala de bioprodutividade, a gente está falando de gente, de ser humano. Então, esse ser humano, a gente tem perfil comportamental. São 16 perfis comportamentais, trabalhei com o método DISC, e aqui eu trabalho com cada perfil comportamental, então eu faço uma introdução do DISC, e aí eu venho para o perfil dominante puro, aí explico ele da relação dominante com influente, dominante com estável, dominante com consciente, dominante com dominante alto e S tendência estável, todas as correlações de um perfil comportamental com os outros 16. No X15, rapaz, dominante também se relaciona com dominante, né? E aí vai para o perfil influente, você vai para as correlações, você vai para o perfil estável, vai para o perfil conforme puro. Eu não gosto de conforme, mas tive que colocar, né? Perfil SI estável com tendência, influente, perfil SC. E aí você vai para os 16 perfis, todos os 16 perfis aqui. Professor, é uma aula, é tudo associado à tarefa. Então, se você tem um perfil, como você sabe que você tem perfil? É porque você, quando compra o livro, você ganha adjetivos, né, que são essas cartas que você analisa o teu perfil comportamental utilizando essas cartas e o gabarito que eu coloquei no livro. Você não precisa mais pagar um centavo para fazer perfil comportamental. Zero. Se você gasta R$500, R$100, R$200, R$1.000 para entender teu perfil comportamental, comprando o livro você recebe 80 cartas com os adjetivos e lamento, você está jogando seu dinheiro no lixo. Por quê? Porque a análise que eles fazem é rasa, não é científica. E aqui você tem o acesso ao algoritmo. Mas cada um faz a escolha que bem entender. Né? Então aqui você tem aqui todos os 16 perfis e daí, mas eu gosto do Big Five, professor. Não tem problema. Então o que eu fiz? No final aqui dos 16, eu fiz o seguinte. Antes dos 16 eu fiz assim, ó, maximizando. Eu ensinei como que se pode maximizar e potencializar cada um dos 4 perfis mães, né? Dominante, influente, consciente e estável. Por que, professor? De repente você precisa ser mais dominante em uma situação. Você vem aqui no livro e vai aprender como ser mais dominante. E aí eu peguei no capítulo 121 e eu falei o seguinte, ó, dá para correlacionar o MBTI com o DISC. Então, se você fez um perfil MBTI, apesar que é uma análise mais em comportamento interno, eu vou ter que falar mais ou menos qual é o perfil DISC e quais são os códigos do MBTI que são associados a esse perfil. Aí também coloquei o Big Five, o Enneagrama, né, que o pessoal pediu muito, o Label, e o STAR.
Então, qualquer perfil comportamental que você fez e você tem um resultado, você vem no meu livro aqui, você tem a tabela de comparativo e você vai descobrir qual é o teu perfil DISC, né? E aí você tem a interpretação do perfil DISC. Eu explico como que você vai pegar as cartas, como que você vai analisar, vai categorizar lá em 7 segmentos. É o algoritmo original. E daí, professor, mas tem tabela? Tem exatamente, ó, tem tabela, todas as tabelas com a tua pontuação de segmento. Você vai procurar a tua tabela e vai saber qual é o teu perfil. Bom, mas é uma teta isso aqui. É, exatamente. Ó. Quer saber, então, se você tem um perfil de alto, dominante, ele vai ter que estar nessa tabela aqui. Se for influente, ele tem que estar nessa tabela aqui. Aonde que é essa tabela? Em lugar nenhum. Né? Normalmente, essa tabela você tem quem faz os sistemas DISC e vende para os mané pagar. E eu fui lá, estraguei a brincadeira e dei o algoritmo para vocês. Né? E aqui o estável, né? Então você já tem todos os códigos DISC, né, prontos aqui. E eu falo aqui, eu sei o que você está pensando, porque aqui eu vou ensinar você a fazer uma análise de 32 áreas da vida pessoal sua, dividida. Na verdade, são 36 áreas da sua vida, é louco, e 12 categorias. E, por exemplo, professor, e o que você colocou aqui em relação, ó, categoria relacionamento? Relacionamento familiar, ó, e íntimo e relacionamento profissional. Eu já faço você fazer o diagnóstico. Você descobre aqui onde que você está e ele vai falar como você está. Porque é só você entender se você está atento, está desatento, está bem ou está mal e ele vai te dar o resultado. Então você não precisa nem fazer diagnóstico, não precisa fazer nada, investimentos, prática de exercício, diversão social, pessoal, social, profissional, genética, saúde, bioquímico, perfil comportamental, autonomia, comunicação, novos conhecimentos, inovação, saúde espiritual, física, emocional, inteligência artificial, rede social, habilidade, tudo aquilo lá que o teu coaching cobra um monte de você faz agora de graça, porque eu volto a repetir, o que eu fiz no livro já é para você falar assim, não, eu estou bem e estou desatento. Leia aqui, ó. Contribuição social, desatento, mas estou bem. Então, sentir-se bem, mas estar desatento à sua contribuição social pode sugerir que você está satisfeito com o seu envolvimento, mas pode não estar plenamente ciente do impacto real. Cara, eu vou explicar para você, entendeu? É um negócio muito louco, né? Lembrando, quem não tem o livro, manda um direct. Eu vou mandar um link para vocês, R$ 797. É o livro, 577 páginas e 80 cartas para você fazer o teu perfil DISC e nunca mais pagar para ninguém fazer isso. E a hora que você pega lá, faz o BMC Life, com as 36 áreas da vida, você vem para o eixo Z, onde eu falo da importância de entender que o X é a valência, o Y é arousal, mas o Z é a consciência. Isso é uma definição que eu criei já em 2017, mas a primeira vez que eu escrevi. Então eu pego e explico como isso ocorre, né? Na autonomia das suas próprias mãos, democratizando o trabalho, o crepúsculo do longo prazo, o poder da caixa aberta. Eu trago situações reais do processo de tarefa para você entender como que é ter consciência e a visão holística do teu processo emocional vai fazer uma pessoa totalmente diferente. É uma conclusão, né? Aí é a bibliografia, né? Importantíssima, né? Fundamental. E aí, personagens reais. Eu coloco personagens reais, né? Alan Turing, que foi fundamental, ele é um dos programadores, decodificou as mensagens, né, dos alemães, e foi importante para a Segunda Guerra Mundial. Albert Einstein, Freud, e assim, vários personagens eu explico qual é o perfil comportamental, quem é e por que é. E isso, ó, Jesus Cristo, profeta Maomé, Isaac Newton, Greg Mendel, quem criou a genética. Por que isso, professor? É primeiro para estudar e conhecer cientista, sabe? E outra coisa é para você entender que tem perfis que são de natureza de cientista. Tem perfis que são de natureza de cantor, né? E aí você também vai entendendo. E coloquei personagens fictícios. Coloquei aqui, ó, vários personagens, Homem-Aranha. E por quê? Porque o método diz que foi um método criado para criar personagens em Hollywood. A Mulher Maravilha foi criada por quem criou o método DISC. Então eu coloquei aqui vários personagens, e aí você vai com uma definição excelente, maravilhosa, você vai ler e vai aprender com os seus personagens. E aí, banco de tarefas, essa é a parte mais importante do livro. Por quê? Se você entendeu que tem uma área da tua vida, das 36 que você tem problema,
mas você não sabe por onde começar, então eu coloquei para cada uma das 36 áreas da vida 20 dicas de tarefas para você começar. Então, tipo assim, não precisa nem o pro bono lá. Você vem aqui, faz a tua análise, já sabe tua hora da vida e já vem aqui, ó, para cada área da vida, 20 tarefas. Ó, eu tenho problema de diversão social. Então, que tal você, visitar feiras e festivais locais? Que tal você juntar-se a grupos de esportes? Que tal você frequentar cafés e vai, explica, né? Propor genética. Professor, genética, sim, monitoramento de indicadores de saúde, né? Saúde mental, comunicação. Não existe nada igual no mundo. Não existe nada igual no mundo. Então, são todas as 36 áreas da vida, vezes 20, porra, dá 700 e cacetada aqui, né? Tarefas, né? E daí você tem aqui banco de tarefas profissionais. Eu explico quais são as tarefas profissionais e quais são as categorias que você não sabe. Eu criei e você vai categorizar, vai facilitar a tua vida. Você vai ter um problema lá na empresa, vai categorizar e pega essa categoria, vai no GPT exclusivo nosso, GPT, uma inteligência artificial baseada no OpenAI do ChatGPT, exclusivo para os leitores do livro. Você coloca essa categoria e fala, me crie tarefas para resolver o problema de desenvolvimento de equipes e indivíduos, e você fala qual é o teu problema. Aí o meu GPT do livro vai criar as tarefas para você. Isso não existe. Faz de conta que não existe. De perfis comportamentais diz que raros. Na verdade, a gente tem dois importantes, né? Que é o DIC, né? Dominante, influente, consciente, e o dominante, estável, consciente. Elon Musk, por exemplo, é uma pessoa que ele é DIC. Então é hiper raro, mas eu coloquei. E aí eu coloquei perfis DISCs para profissionais modernos, então eu coloquei aqui várias áreas, por exemplo, assim, gerente de infraestrutura. Se você é dominante, qual o perfil, né, que você tem, como você se comporta, se você for influente, estável. Eu não estou falando que o dominante tem que ser essa profissão. Não é isso que como fazem com você. Estou falando que eu coloquei todas as profissões existentes aqui, cargos, e falando como é que você se comporta para ser um D, um I, um S e um C. Então você pode se adaptar dependendo da situação que você está, né, de estratégia do teu negócio. Aí eu falo de times, né, e departamentos da empresa. Então eu falo, por exemplo, assim, departamento de inteligência artificial. Ele é um lugar focado para perfil conforme. Segurança cibernética, conforme. Treinamento e desenvolvimento, melhor, um perfil I. Então é um manualzinho para quem não entende de gestão, vai ser um líder, um diretor, né? Sai da vida do neném, aí eu te explico, melhor pessoas nesse perfil aqui para você trabalhar nesse departamento. E aqui são as videoaulas. Então, eu vou trancar aqui, né? Cada capítulo você tem videoaulas e essas videoaulas você lê com QR Code e vai para uma playlist exclusiva e você vai ter as aulas mais de 100 horas desse livro chamado Bioprodutividade, o Código da Performance Humana, que ele, com todo respeito, eu neurocientista comportamental, biomédico, analista de sistemas, formado em... É engraçado, né? Mestrado em engenharia da produção, eu sou engenheiro, mas é que falar que sou engenheiro não combina. Eu vou falar assim, eu coloco todos os gurus ou com quem você aprendeu coaching no bolso. E por que nenhum conversa comigo e nenhum tem coragem de fazer uma entrevista comigo ou participar comigo em podcast? Que você coloca a pessoa no bolso. Quando você é cientista e você tem toda a base e a pessoa foge para a religião, ela foge para a pseudociência, ela para a psicologia, fala assim, não, para tudo. A gente vai estar falando aqui de ciência. Então, não tem o que conversar, né? Mas aí é uma opção de cada um. Lembre, se você quer o livro, basta pedir aqui um direct especial, eu mando para você o link, aí você vai me mandar o seu endereço, vai receber as cartas para fazer o perfil comportamental disso que é absolutamente de graça, 80 cartas, o livro com 567 páginas, que eu já demonstrei, e você pode assistir de volta essa live, que vai estar gravada. Aliás, eu deixei gravando aqui, no computador, porque daí eu vou também publicar no YouTube para as pessoas depois assistirem e aprenderem, né, conhecerem o livro. Mas o mais importante que eu quero que vocês escutem e aprendam, olha,
Nós estamos vivendo um momento onde a inteligência artificial vai substituir absolutamente tudo que vocês possam imaginar de processo tradicional. O processo humano, aquele biológico, aquele que precisa do ser humano, que está aqui no livro, esse não é substituído. Mas você precisa compreender como funciona a mente humana. Sem isso, você não vai conseguir fazer. E eu lamento que muitas profissões estão deixando de existir. Ah, professor, uma pessoa que fazia tradução, né, locução de um vídeo, de um filme. Eu lamento. Agora, se a pessoa ela aprendeu a agregar valor nela, né, e ela tem a voz diferenciada, não adianta, porque a gente vai sintetizar, a tua voz vai ficar igual. Você tem que estar esperto do que está acontecendo, né? Você tem que buscar um nicho onde que o ser humano seja valorizado, porque se tudo for digitalizado no que você faz, a pergunta é qual o valor que você tem? Se o que você faz, o IA vai fazer igual, né? Então, senhoras e senhores, eu estou à disposição. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Pessoal perguntando aqui, o pessoal já está mandando aqui, principalmente quem já comprou o livro, né? Daí agora eu vou imprimir com o nome de cada pessoa, né? Porque isso é importantíssimo. Vamos lá. Aqui. Professor Peruso. Aqui, muito bem, professor Peruso. Deixa eu só tirar aqui o meu. Eu quero ver aqui a minha própria transmissão, né, cara? Minha própria transmissão aqui. Isso aqui, agora está aqui. Muito bem. Então é isso. Beleza? Muito obrigado, então, pela participação de vocês. A gente se encontra numa próxima transmissão e espero que vocês possam assistir novamente toda a apresentação do livro, porque, vou dizer uma coisa, primeiro de tudo é escrever um livro nesse porte, não é para qualquer um. Segundo é mostrar o livro. A maioria vende, depois que você compra, vê a caca que fez. Rapaz, é triste. Um grande beijo e até a próxima.